Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 20 de julho de 2025, vamos fazer a nossa oração da noite baseada na palavra do Senhor, segundo o Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 18, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois discípulos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 12 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala do início do ministério do Senhor Jesus, quando ele começou a escolher os discípulos, quando ele começou a escolher aqueles porque seriam os apóstolos que iriam iniciar o cristianismo na terra, pregar o evangelho do arrependimento. E ao ler nós podemos perceber uma sutileza. Quando o Senhor Jesus começou a escolher os discípulos, quando ele começou a fazer a obra. Ontem, quando eu meditava nessa palavra, o Espírito Santo ministrou ao meu coração. A palavra do Senhor diz que ele passou pelos discípulos e viu eles pescando, simplesmente chamou-os: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram o seu trabalho, o seu ofício, para seguir a Jesus. Todos em Israel tinham conhecimento que o Messias, o Salvador do povo, viria. Mas era pouco provável acreditar de imediato que um homem tão simples, carpinteiro de uma família tão humilde, fosse o Salvador, fosse o Messias. Esse foi o questionamento de muitos, principalmente dos fariseus e dos saduceus, porque o Senhor Jesus era muito simples, era muito humilde. Mas quando ele chamou os discípulos, no mesmo momento, eles largaram tudo. O seu trabalho, os seus afazeres, a sua vida pessoal, e seguiram-no. Não foi preciso usar palavras persuasivas, não foi necessário ele se identificar, porque o Espírito fala por si mesmo. Foi o Espírito Santo que convenceu os discípulos a largar tudo, a renunciar o mundo para seguir a Jesus. Mesmo sem muitas palavras, mesmo sem muita identificação. Eu sou o Filho de Deus. Vocês já leram a palavra no livro do profeta Isaías. Ele se identificou durante a caminhada, mas podemos perceber a leveza, a facilidade com que os discípulos aceitaram largar tudo para seguir a Jesus. É porque o Senhor Jesus era cheio da autoridade, cheio do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, as coisas acontecem naturalmente com uma leveza, porque a unção que está em nós quebra o jugo. Porque o Espírito Santo é que convence. Não somos nós que temos que declarar que somos homens e mulheres de Deus, que temos unção.
Arriba o Espírito é que tem que falar por nós. Arriba é o Espírito que vai convencer as pessoas quando ouvirem a nossa pregação. O Espírito vai testificar: eis uma mulher de Deus, eis um homem de Deus. E com o Senhor Jesus era assim. Porque vamos aprender com o nosso Mestre, porque nós também queremos ser vitoriosos. Arriba, nós também queremos fazer as coisas com leveza, sem precisar. Arriba, muito esforço, porque a palavra diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Os bastidores, o que fazia arriba o Senhor Jesus quando ninguém estava por perto. Arriba, qual é o segredo para a sua unção, para a sua autoridade? Muitos vão dizer: não, mas era filho de Deus. Não é por aí. Deus se despiu da sua glória, rimando, e veio ao mundo. O Senhor Jesus estava aqui na condição de filho, rimando, de homem. Ele se submetia à autoridade de Deus, e Deus não excluiu o Senhor Jesus de nenhum processo. Ele era um homem de oração, ele era um homem de jejum, ele era um homem de sacrifício. A Bíblia diz arriba que ele se isolava, ele ia para os montes orar. Ele separava tempo para estar na presença do Pai, para estar no secreto com o Pai. Antes de escolher os discípulos, a palavra do Senhor diz que ele orou a noite toda. Não, é filho de Deus, ele vai acordar e já vai escolher, porque ele já sabe. Não, ele era homem, era filho, estava na condição de filho, tinha que passar por todos os protocolos. Nós precisamos entender que o segredo arriba das coisas se materializarem na nossa vida, das coisas acontecerem, está no nosso nível espiritual. Como é que nós estamos espiritualmente? É o que define a nossa vida. Tudo começa no espírito. Muitas das vezes uma vida fracassada arriba significa uma vida espiritual fracassada. Arriba uma vida espiritual debilitada, rima sem regras. Várias vezes o Espírito Santo ministrou sobre isso. Nós temos o hábito de separar o ministério com a nossa vida pessoal. Não há separação. Está tudo interligado. O nosso ministério está interligado com a nossa vida pessoal. Se o nosso ministério, o nosso chamado não estiver bem, a nossa vida pessoal também não estará. A palavra do Senhor diz que aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Virão os rios, arriba as tempestades, arriba, e a casa não irá cair. Por quê? Porque edificou a casa sobre a rocha, ouve a voz de Deus e pratica. E qual é a voz de Deus? É a palavra. E o que a palavra nos exorta? Oração, vigilância, jejum, santificação. Ou seja, aquele que cumpre tudo aquilo que está na palavra. Podem vir as tempestades. O barco pode balançar, mas não vai afundar. É a nossa vida espiritual arriba que segura a nossa vida completamente. Se está muito pesado para nós, se temos muitas derrotas, devemos analisar como estamos espiritualmente e talvez recuar um pouco, arriba, e começar a investir mais na nossa vida espiritual.
O inimigo, ele sabe do poder arriba que tem um crente que ora, que jejua, um crente que tem intimidade com a palavra. Então ele faz de tudo para nos afastar. Faz de tudo, rima, para que os crentes não invistam na vida espiritual. Estamos preocupados com todas as áreas da nossa vida. Temos que crescer financeiramente e profissionalmente. Saúde, manter o corpo saudável, praticar exercício físico. E a vida espiritual fica sempre por último. Mas devia ser a primeira coisa. Arriba, porque vai refletir em toda a nossa vida. Nós não conseguiremos quebrar as barreiras, as muralhas e as fortalezas na nossa vida sem uma vida espiritual firmada em Jesus. Se faltar azeite nas nossas lâmpadas, se faltar o Espírito Santo, não vamos conseguir. Carnalmente é muito pesado. Arriba, vamos nos frustrar, vamos desistir, mas pelo Espírito tudo fica mais leve. Eu não sei se você já experimentou a sensação quando você está numa fase de jejum e oração. Você vê os problemas como migalhas, porque a tua fé fica mais firme. Arriba, você fica forte espiritualmente, você não é abalado por qualquer ventinho. Um problema gigante você vê como um grão de areia. Rimante, você só quer orar, quer jejuar, é só vitória. Arriba, uma vitória atrás da outra, porque o inimigo não consegue prevalecer. Rimante, as barreiras são quebradas, as muralhas são quebradas. Então vamos nos lembrar nessa noite do quão importante é investir na nossa vida espiritual e pedir para que Deus venha nos ajudar, para que o Espírito Santo venha nos ajudar, porque há tantas distrações, tantos ataques para afundar a nossa vida espiritual. Deus vai nos levantar nessa noite. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Pai, toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Te agradecemos, Deus, porque se estamos aqui mais uma vez, é pela tua graça, Deus, e pela tua presença. O Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, tem nos sustentado. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Ó Deus, até a nossa presença nesse lugar de oração é a tua graça, Deus, porque se dependesse dos nossos inimigos, já teríamos perdido a fé. Já teríamos desistido há tanto tempo. Deus, quantos começaram conosco e já não estão no nosso meio? Mas nós permanecemos firmes, não porque somos os melhores, mas Deus, é pela tua graça, é pelo teu sustento. Nós te louvamos e nós te exaltamos, te agradecemos. Deus, nós cremos que o Senhor voltará para nos buscar, e nós te louvamos, ó Deus, pela salvação das nossas almas, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, que nos trouxe a libertação. Pai, pedimos a misericórdia, porque nós somos falhos e pecadores. Deus, mas o Senhor é um Deus compassivo, é um Deus de graça, um Deus, que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Mais um dia clamamos, Deus, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós. Lava-nos, ó Deus, no precioso sangue do Cordeiro, e remova, tudo aquilo que não provém de ti, das nossas vidas.
Restaura-nos, ó Deus. Nessa noite, Deus, nós não queremos pedir nada além do que aquilo que está na tua palavra. Além, ó Deus, de estar mais perto de ti, mais perto da tua presença, mais perto da cruz, mais perto de Jesus. Ó Deus, nós temos enfrentado uma batalha entre a carne e o espírito. Todos os dias. Enfrentamos uma batalha espiritual. Deus, muitas das vezes nos deixamos levar pela vontade da carne. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, tenha compaixão das nossas almas. Nos levanta, Deus, estamos caídos, estamos abatidos e enfraquecidos. Levanta, Deus, os teus guerreiros de oração. Levanta, Deus, as tuas águias de oração. Para que possam voar mais alto. Ó Deus, que a tua graça nos alcance nessa noite. Ó Deus, o teu povo está a ser sufocado. Está a ser engolido pelo inimigo. Tu és o socorro presente na hora da angústia. Deus, o Senhor prometeu na sua palavra que o Senhor pelejará por nós contra os nossos inimigos e adversários. Peleja, Deus, pela nossa vida espiritual. Peleja, Deus, pela nossa comunhão contigo. Deus, não nos deixe submergir nas águas. Abra, Deus, os nossos olhos. Abra, Deus, o nosso entendimento. Remova a distração. Deus, muitos estão dormindo. Estão distraídos, Pai, iludidos pelas coisas do mundo. O inimigo tem ganhado espaço. Tem ganhado terreno para destruir, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas, ó Deus, nós nos apegamos nas tuas promessas. Naquilo que o Senhor declarou na sua palavra, porque toda palavra que sai da tua boca não voltará vazia. Deus, levanta intercessores, levanta adoradores, que vão orar, que vão se colocar na brecha, que vão pagar o preço, que vão sacrificar, que vão jejuar, em prol da sua vida espiritual, do seu chamado, do seu ministério. Deus, todo aquele que está morno, restaura. Todo aquele que está preso no laço do pecado, Deus, quebra esse laço. Quebra, Deus, esse laço. O laço do pecado que bloqueou, Deus, a vida dos teus servos, que bloqueou, Deus, a vida do teu povo. Muitos já não têm forças para se levantar, porque o inimigo preparou o laço, e hoje são presas. Deus, foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Liberta, Deus, essas almas presas, essas almas cativas pelo diabo. Deus, levanta em oração, em jejum, meditação, consagração. Que a partir de hoje, Deus, venham buscar as coisas do reino. Venham buscar, ó Deus, as coisas do Espírito. E faça-os vencer as batalhas, as tribulações. Renova a fé, ó Deus. Aviva. Da vitória, Deus, porque a vitória é do povo de Deus.
Rimante que resplandeça, Deus, o teu rosto sobre as suas vidas. Deus, o fardo está tão pesado. Rimante que mas com o Espírito Santo se torna leve. Deus, nós queremos ser cheios para andar de glória em glória. Rimante para andar, ó Deus, sem dificuldade, para que as coisas venham fluir na nossa vida. Estamos cansados de quebrar ciclos. Arriba, nós queremos completar a corrida. Nós queremos completar os projetos. Queremos viver milagres. Arriba, queremos crescer na graça e no conhecimento. Queremos, Deus, aceitar o nosso chamado. Arriba, fazer a tua obra. Deus nos capacita, nos levanta, nos renova e nos fortalece. Nessa noite, Deus, que a partir de hoje possamos investir na nossa vida espiritual, estar cada vez mais perto, estar no lugar secreto, aos pés de Jesus, aos pés da cruz, em nome de Jesus. Pai, guarda-nos durante a noite e livra-nos de todo o mal. Que toda ferramenta preparada, Deus, contra nós e a nossa casa, para essa noite, porque não venha prosperar. Cubra-nos debaixo do teu sangue, debaixo das tuas asas. No poderoso nome do Senhor Jesus. Se o Espírito Santo tocou o teu coração, por intermédio dessa oração, faça um jejum pela tua vida espiritual, para o teu fortalecimento espiritual. E Deus vai te renovar, vai te levantar. Deus vai te restaurar e vais vencer as batalhas na força do Senhor. Glória a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, jamais é para todo sempre. Amém.